Essa questão de você designar uma produção cinematográfica, né, a partir da localização geográfica dela é uma coisa que é universal. Né? Você tem o cinema, é uma linguagem universal. Você tem cinema no Japão, tem cinema nos Estados Unidos, tem cinema na Índia, tem cinema no Brasil. E você tem necessidade de enquadrar, né, sobretudo se você pensar a título de sistematização. Né? Qualquer sistematização que você vai fazer, agrupamento de filmes, enfim, você tem uma designação. O cinema que é produzido em Pernambuco desde o início do século XX, desde os anos 10 do século XX, é um cinema que tem uma marca que é evidente. Essa marca ela pode ser percebida nos cenários, na forma de representar a cidade do Recife, nos temas que são abordados, numa certa maneira de lidar com essa realidade, que é uma realidade estranha, dura e cruel da região, não é? E de fato existe uma série de consequências que levam a gente perceber muito claramente marcas estilísticas, marcas estéticas que se repetem a partir desde o início do século XX. Mesmo pensando que o cinema pernambucano é muito caracterizado por ciclos produtivos, por exemplo, o ciclo do Recife, que vai de 23 a 31, ao ciclo do Super 8, que vai aí de 73 até o final dos anos 70, 79 e 80. O cinema pernambucano, ele vai além dos ciclos. Os ciclos, exclusivamente, eles não explicam sozinhos a produção em Pernambuco de cinema. Porque se a gente pegar o caso do ciclo do Recife, antes do ciclo do Recife, desde 1917, 1919, havia produção na cidade. O que ocorre nesses momentos de ciclo é uma explosão produtiva, uma condensação de uma produção muito mais acirrada. É curioso, né, essa coincidência de ter essas pessoas, né, que, por acaso, né, se juntam e formam esse núcleo central do ciclo do Recife. Mas aí você tem um Ari Severo, que era um engenheiro, que tinha morado na Europa, que tinha tido contato com a produção cinematográfica. Você tem o Edson Chagas, né? Enfim, então você tem Gentil Roriz, você tem essas pessoas que estavam de alguma forma ligadas ao cinema e que coincidentemente chegam aqui e resolvem produzir filmes, né? E dá certo, né? Dentro das limitações do período, mas é uma produção que de repente ganhou gás, né? É que eu digo, são as circunstâncias, o contexto da época que permitiu isso. Porque a gente tem que pensar que o Recife nos anos 20 era uma cidade assim que tinha pretensões de modernidade, né? De ser uma grande metrópole, né? Moderna. Então aí você tem energia elétrica, você tem um bonde, enfim, você tem uma expansão digamos assim, de máquinas, de uma produção voltada, né, para uma modernidade. E o cinema, como a gente sabe, digamos assim, é o último rebento da Revolução Industrial, né? Então é natural que essa movimentação, esse desejo, né, de modernidade, de entrar no circuito, né, do Rio, São Paulo, e essa conexão com Europa, Estados Unidos, ela aconteça. É muito importante salientar que logo após o ciclo do Recife, a gente entra num período de transformação da vida cinematográfica em Pernambuco. Na verdade, aquilo que nós fazíamos em termos de produção, não é, de filmes efetivamente, se transferiu muito para a produção de uma crítica, de um modelo de reflexão sobre os filmes. Isso não quer dizer que a gente não tenha mais participado da produção. Nos anos 40, por exemplo, o Pernambuco já faz um filme sonoro, que é esse filme que é conhecido como O Coelho Sai, baseado numa canção de Nelson Ferreira, um compositor de frevos, que já faleceu. Mas esse tipo de ousadia de tentar fazer um filme sonoro em Pernambuco, numa época em que o filme sonoro ainda era muito difícil de ser produzido no Brasil, aponta para uma certa vontade que é instalada na cidade, um certo desejo de fazer filmes que vai além das próprias condições. Talvez o que faça digamos assim, essa colocação de momentos de ciclo é pelo volume de produção e pela unidade, né, desse acontecimento, desse evento, digamos assim, cultural. Porque o ciclo do Recife, assim, tem num período assim em que você tem ciclos regionais acontecendo em outras cidades pelo Brasil afora, mas o ciclo do Recife ele se caracteriza também por uma grande produção de
de longas, né? Você tem aí um período de 10 anos, né? Quase 10 anos, você tem filmes de longa-metragem sendo produzidos, finalizados, chegando a serem exibidos. Você também tem uma produção de filmes documentários, né? Enfim, embora não fossem documentários dentro do que a gente considera o documentário contemporâneo, eram filmes, na verdade, registro de acontecimentos, de eventos, filmes feitos sob encomenda, né, institucional, mas assim, é uma produção significativa. Então você tem, e essas pessoas que compuseram o ciclo, elas estavam presentes, né? Você pegar de Severo, J. Soares, né, Edson Chagas, eles estão presentes em quase todo o ciclo, né? Então isso dá uma unidade, né, ao período. E o Super 8 também, né? O período do Super 8, nos anos 70, também você encontra, embora não seja assim, você não pode falar em movimento, mas ele tem uma característica também de ser um momento de grande produção e de unidade desses realizadores no sentido de promover a produção cinematográfica em Super 8, de participação em festivais, de discussão, de realização de debates, enfim, então tem uma movimentação. Uma grande amiga minha, educadora, professora da rede, da Secretaria de Educação e também da Universidade Federal de Pernambuco, o nome dela é Astrogilda de Carvalho Paz de Andrade. Ela foi fazer mestrado em Michigan. Uma das primeiras professoras daqui que foram fazer mestrado nos Estados Unidos. Então ela me trouxe essa câmera e eu então comecei a usá-la porque estava, vamos dizer assim, em evidência essa bitola Super 8. No mundo todo, no Brasil e aqui no Recife. Se falava muito, já tinha várias pessoas fazendo. Aí eu entrei nessa onda, entendeu? Eu nunca usei uma prancha, nunca fui surfista, mas eu gosto das ondas, as ondas imaginárias. Então foi graças a essa câmera que eu comecei a entrar no Super 8. Quando eu fazia qualquer coisa, já tinha dentro de mim corporalmente essa história de ver as coisas de um modo contraditório. E por isso eu nunca fui documentarista, porque o documentarista tem uma certa orientação de ser fiel à realidade, né? De ser realista. O que se chamaria, numa linguagem mais pomposa, de ser mimético, de ter uma imitação, uma conexão com a realidade. Então eu nunca fui documentarista e já por influências do Glauber eu começava a falar não só em contradições, mas em fricções. Nem é documentário, nem é ficção. É um mix entre o documento e a fantasia, entre a realidade e a crítica da realidade, entre o ideológico e o contra-ideológico, entre o avançado, o experimental e a caretice também absoluta. Sou eu. O que foi que houve de interessante em relação ao movimento de Super 8 de Pernambuco? É que num certo momento, ali no início dos anos 70, um grupo se apropriou de um filme que era usado, de um tipo de filme que era usado normalmente para registros domésticos, né? Para filmar batizado, casamento, fim de semana da família viajando e tal, e o transformou num cinema possível para aquela época. Eu acho que o interessante é isso. Ou seja, era o cinema que era possível fazer naquele tempo em Pernambuco. Isso no início dos anos 70, uma época difícil, né? Eu estava começando a trabalhar no Diário de Pernambuco como repórter naquela época, ao mesmo tempo que eu estava fazendo meus primeiros filmes também. E eu me lembro, assim, perfeitamente de ter... Uma vez eu escrevi uma coisa sobre o filme Toda Nudez Será Castigada, do Arnaldo Jabor, que tinha sido proibido, e a Polícia Federal foi até o jornal para atrás de quem tinha escrito aquele negócio. E ao mesmo tempo eu via que o clima era pesado, então o Super 8 era uma maneira de a gente tentar respirar um pouco. É super saudável que tenha existido aquilo naquele momento. Houve esse caráter subversivo, não no sentido político clássico, a subversão e tal, subversivo de você pegar um filme que era usado para filmar batizado e casamento e transformar num instrumento de crítica de política, cultural, né? Os filmes de Jomar, por exemplo, Palhaço Degolado, falando de Gilberto Freire, de Ariano Suassuna. E pra gente, a gente não tinha nenhum, ao contrário de muitos realizadores e
de cinema, que tem alguma megalomania assim, a gente não podia nem ter nada de megalomania, porque era impossível ter nessa precariedade. Isso era só saudável isso, né? A gente era tão precário que nem passava pela cabeça da gente que aquilo ia ter alguma importância, ou ia ter alguma... Era mais para circular, agitar e fazer alguma coisa, basicamente. E hoje você vê assim, você produziu ali 10 segundos de alguma coisa que tem alguma beleza, que toque alguém de alguma maneira, sem nenhuma... Como eu disse, sem nenhuma megalomania, porque você não pode ser megalomaníaco fazendo Super 8, porque é proibido, é ridículo, né? Então você, fazendo o que é possível ali, a gente tentou fazer naquela época, eu acho que alguns filmes conseguiram, e o movimento em conjunto, assim, se a gente for olhar em conjunto, em perspectiva, o movimento do cinema Super 8 de Pernambuco, eu acho que basicamente foi isso. Foi uma tentativa de subverter um cinema que era usado domesticamente, transformá-lo num instrumento de crítica cultural, política, de engajamento ou não, ou de alienação também. E principalmente isso, que eu acho que eu resumiria isso como um projeto de vida. É você tentar, em algum momento da sua vida, você produzir alguma beleza, por mais precária e mais despedaçada e mais inútil que ela seja. É exatamente o que o Super 8 é, né? É o ciclo do Super 8 que vai criar as bases para a retomada. Se a gente imaginar, por exemplo, que Lírio Ferreira, que Paulo Caldas, que Cláudio Assis ainda participaram do ciclo do Super 8 no final dos anos 70 e início dos anos 80, a gente vai ver que são essas pessoas que logo depois, a partir de um esforço incrível, fazem com que seja de novo possível filmar em 35mm profissionalmente em Pernambuco. É bom lembrar que nesse momento, final dos anos 80, começo dos anos 90, é o momento que o cinema brasileiro meio que desaparece. Então parece uma coisa meio de retardado mental, você insistir numa coisa que não existia nem no Brasil. Assim. Em Recife, então, era quase que um diletantismo completamente absurdo. Né? E teve um pouco disso, talvez, de insistência. Assim, não era por glamour, não era por moda, não era moda fazer cinema, era meio idiota fazer cinema. De certa forma, esteve sendo recompensado um tempo depois. Assim, na primeira metade dos anos 90, né, acho que o Baile Perfumado é um dado bastante crucial nesse sentido, de você impor uma produção no Estado, mas antes disso, assim, a produção de 3 curtas foram bem importantes, assim, para inclusive colocar em ação todas as coisas que mais ou menos a gente acreditava, assim, que foram o filme O Cachaça, da Adelina Pontual, o Maracatu Maracatus, de Marcelo Gomes, e o Detsa Lero Lero, de Lírio Ferreira. Porque, tipo, não é discussão sobre conteúdo e forma de filme, mas naquele momento o grupo de pessoas estavam produzindo. Então, ali eu acho que foi dado uma cartada que era assim, ó, é capaz de ser feito. O impacto desses filmes fora de Pernambuco foram grandes. Pernambuco fazia tempo que não marcava a presença de fato dentro de um cenário cinematográfico com quantidade, e logo depois vem o baile. Então, assim, de certa forma tem essa insistência também, né, de acreditar que não era só diletantismo, não, assim, tipo, a gente estava atrás de alguma coisa, de alguma comunicação que estava tentando conquistar nesse momento. Então, acho que foi esse monte de coisas, esse monte de forças ao mesmo tempo. Eu tinha um cineclube em Recife, chamava o Cineclube Jurando Vingar. Então, meu trabalho com cinema começou nesse cineclube. Tá? E aí eu ganhei uma bolsa do Conselho Britânico para estudar cinema na Inglaterra. Passei 2 anos lá. Aí quando eu voltei, em final de 92 para 93, eu conheci a Adelina Pontual, que tinha voltado de Cuba, que estava estudando cinema, e conheci o Cláudio Assis, que já fazia curtas-metragens. A experiência lá em Cuba foi muito importante para mim, para a minha carreira, né, no cinema, para eu entender bem o que é que eu queria mesmo. Então foi quando saiu o primeiro Ari Severo. E aí eu consegui aprovar o Cachaça, Marcelo Gomes, o Maracatu Maracatus e Lírio Detsa Lero Lero. A gente achou que o ideal era a gente filmar, rodar os filmes juntos, porque ia ser mais barato, ia trazer uma mesma câmera. As câmeras de 35mm não existiam em Recife. E aí
Em Recife também não existiam profissionais de cinema, não existia quase produção nenhuma de cinema. Uma vez ou outra se rodava um curta. Então o que a gente fez? A gente conseguiu, a partir do CTAV, trazer equipamentos e também técnicos do CTAV que deram cursos. A gente pensou, pô, vamos tentar então também criar condições da gente não ficar tão dependente de Rio e São Paulo. Então já quando a gente trouxe o pessoal que ia fazer a captação de som para os filmes, mas aí a gente já combinou com eles que antes eles dariam um curso de uma semana para um pessoal daqui. E aí esse pessoal que fez o curso, 2 já ficaram como estagiários no filme, no meu que rodou primeiro, Cachaça. Aí no de Marcelo já assumiram o som, que foi na outra semana, o pessoal do CTAV foi embora e os 2 rapazes já ficaram assumindo o som dos filmes e ganharam prêmio, inclusive, de som direto. Foi uma coisa assim maravilhosa. E a gente começou, aí depois fez com Jane, que era a fotógrafa dos 2 filmes, Jane Malaquias. Aí a gente organizou um curso de fotografia, que eles filmaram, os alunos filmaram mesmo em 16. Então, a nossa produção foi realizada com profissionais e também com pessoas que começaram o cinema a partir desse curso que a gente promoveu e depois com nossos curtas. Porque a gente queria também formar mão de obra, além de fazer nossos curtas. Porque outros curtas iriam vir, outras produções iriam vir, e essas pessoas iriam trabalhar nessas outras produções. Então, foi o primeiro momento que aconteceu o curso de formação em Recife, que também não existia, né? Então, além da gente produzir os curtas, a gente viabilizou esses cursos, e até hoje muitas pessoas desses cursos estão no mercado do audiovisual em Recife. E no Aspirinas, a gente repetiu a mesma fórmula que a gente tinha feito nos nossos curtas. Ou seja, a gente convidou várias pessoas de Recife para compor a equipe como estagiários e como segundo assistentes, terceiro assistentes, para formar essas pessoas, né? Então, foi um momento também de formação. É muito curioso que também essas pessoas que foram terceiro assistente, quarto assistente meu, que trabalharam como assistente de produção, novamente continuaram no mercado do audiovisual em Pernambuco. Por exemplo, meus assistentes de direção eram o Gabriel Mascaro e o Daniel Aragão, que hoje são cineastas de longa. Então, eu acho que esse processo de informação foi muito importante para os nossos filmes. Acho que formou uma geração de técnicos que até hoje estão no mercado. O Maracatus ganhou o melhor curta em Brasília, o de Marcelo Gomes. E o Detsa Lero Lero, a gente correu festivais com esses filmes, começou já a sedimentar, acho que uma base para essa coisa de ver à tona de novo o cinema pernambucano. Mas realmente, o Baile Gaetão, quando se lançou, foi um impacto muito grande. E quando eu vi o filme pronto, eu fiquei passada também, porque, porra, com tanta dificuldade que a gente não tinha dinheiro, faltava dinheiro realmente. A gente acabou o último dia de filmar, já acabou a última lata de negativo e não se podia filmar mais, porque não tinha mais negativo. E a gente vê como o filme ficou, realmente foi uma emoção muito grande. E aí sim, porque aí ele foi lançado em Brasília, já foi premiadíssimo lá, e aí a gente sentiu que era realmente, agora estava fazendo parte da história, né? Não só do cinema pernambucano, mas do cinema nacional. Acho que a melhor coisa que tem no cinema feito em Pernambuco hoje é você não ter, tipo, essa unidade prática de narrativa, sabe? Assim, você pegar mesmo dentro dessa nova geração, que pode ser chamada mais de Lordelo, Tião, de Pedroso, você tem de Gabriel Mascaro, sabe? Tipo, desse mesmo você tem uma pluralidade de assuntos muito grande, assim. O que eles estão vendo, o que eles estão tratando esteticamente, o que eles estão propondo tecnologicamente, que provocações eles estão fazendo. Eu acho que é um cinema realmente de autor, o que vem se fazendo aqui. E assim, não sinto uma corrente. O documentário sempre me chamou mais a atenção nesse sentido, os filmes de Marcelo Pedroso, de Gabriel Mascaro, então que buscam uma linguagem, né, dentro da linha documental mais
sempre inovando em alguma coisa, experimentando algumas coisas. Eu acho bem interessante essa produção. E ao mesmo tempo a produção dessa minha geração, né, que também continua firme e que também acho que não estagnou, continua buscando coisas. Eu acho que existe o diálogo, inclusive também numa coisa, eu acho que a gente tem uma coisa de uma certa generosidade que eu digo é comum, não é? Nós somos os mais velhos com os mais novos, não. Os mais novos com a gente, existe uma troca muito grande de informações, a gente conversa sobre os projetos, não é aquela coisa, meu projeto. A interseção, eu acho que está nesse diálogo constante e no respeito mesmo, pela diversidade de cada um que trilha o seu caminho. E existe uma autoralidade muito grande, talvez por isso chama a atenção no resto do país. É bom, na verdade, assim, não tentar criar essa máscara de uma geração, né? Como se fosse algo estanque, né? Como se o mundo fosse através de blocos de décadas, né? Como se isso não fosse, né, orgânico, que se misturasse, mesmo se confundisse. Acho que, pessoalmente, eu troco com muitas pessoas de diferentes faixas etárias, assim, então isso pra mim realmente não é uma questão, sabe? Sou muito afim de uma troca com a galera que está chegando, super nova, da faculdade, com estagiários que passam por aqui também, assim como pessoas que eu admiro e que, por uma razão, têm idade mais avançada do que eu, mas podem ter até comportamentos mais jovens do que muitos jovens que estão por aí fazendo filme, né? Desde o tempo de garoto, ainda começando a ver filme no Cineclube, na faculdade. Então, o Cineclube eu fundei junto com Marcelo Pedroso, Daniel Bandeira, estava direto lá. Kleber sempre foi uma pessoa que me apoiou, que sempre, desde o começo, eu frequentei o cinema da Fundação e eu era um garoto lá e ele estava sempre incentivando, dando filme para eu ver. Mas várias outras pessoas, Antônio Carrilho e até pessoas que começaram antes, como Lírio, Paulo Caldas, Cláudio Assis, são pessoas que eu tenho, não assim, muita proximidade, mas tenho uma conexão de carinho, de admiração, de alguma... e volta e meia você conversa, encontra, então... sim, eu me sinto muito próximo dos outros cineastas pernambucanos, e não só dos cineastas, porque eu também acho um pouco arriscado esse fetiche, às vezes, que a gente se tem com o cineasta ou a diretora de cinema. Cinema se tem os montadores, fotógrafos, figurinistas, preparadores de elenco, eletricistas, roteiristas, e todo mundo é do cinema, ou jornalistas de cinema também, né? Júlio Cavani, André Dib, Ernesto Barros, Luiz Joaquim, programadores. Então, todo esse pessoal em Recife também, como não é uma cidade gigante, né? A gente se conhece, troca informação, torce pelo trabalho do outro, critica às vezes, fala mal, fala bem. Eu acho que isso flui muito naturalmente e eu fico muito animado, entusiasmado que haja uma pluralidade também. Acho que a cidade amadureceu também nesse sentido de que se talvez antes, pela ausência mesmo, pela dificuldade que era começar, talvez existisse um pouco mais de tem que ser assim, tem que ser assim. Hoje eu sinto uma riqueza, uma pluralidade, uma curiosidade mútua pelo que está se fazendo, e nenhum policiamento ou dificuldade de entender e incentivar o trabalho das outras pessoas. Assim. Em termos de aceitação, a crítica em geral no Brasil respeita muito a produção feita aqui. A questão do público é que talvez a gente ainda tenha alguma coisa para conquistar, mas na cidade do Recife eu tenho percebido um aquecimento muito forte em relação a essa ideia de ver um filme pernambucano. Para vocês terem uma ideia, 10 anos atrás eu vi Amarelo Manga no Festival do Rio pela primeira vez e era tão inédito, era tão estranho e tão incrível ver o Recife numa tela de cinema em Cinemascope, que eu ainda lembro da sensação. Hoje, 10 anos depois, o Recife, a gente já tem uma relação muito mais treinada e muito mais comum e natural de ver o Recife no cinema. E eu acho isso muito bom. Ano passado, aqui no Cinema da Fundação, juntando Verônica,
o Jardim Atlântico, Doméstica, Boa Sorte Meu Amor, Tatuagem, O Som ao Redor no início do ano. Juntando tudo isso, 22 mil pessoas vieram ver esses filmes. Ninguém veio ver esses filmes por pena, eles vieram porque eles realmente queriam ver esses filmes. Então, numa sala que por ano atrai 60 mil espectadores, 22 mil é um terço, eu acho fantástico, assim. É como se... Eu tenho 45 anos agora e eu lembro 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, a ideia de cinema pernambucano era uma coisa muito distante, né? Então, 20 anos depois, você tem uma produção que é real, né? Você tem filmes que são reais, é um interesse real pela produção aqui, e são filmes que têm mostrado muita energia, muita força. Eu acho interessante localizar-se em Pernambuco, porque Pernambuco no Brasil ele não é o grande centro assim econômico do país, né? A gente está na periferia do país e periferia do mundo, né? Então é interessante que a gente tenha essa produção e que essa produção esteja ganhando tanta visibilidade, né? Com filmes bons, com filmes autorais, com filmes que estão fazendo a diferença no Brasil e também se destacando fora do país, né? Eu acho que a Funcultura realmente foi um fundo que causou uma mudança muito forte no cinema pernambucano, porque de alguma maneira profissionalizou muita gente, uma geração inteira em termos de como fazer cinema, porque Pernambuco era um estado que nunca tinha tido escola de cinema, que fazia cinema porque, não sei, talvez uma tradição mais antiga mesmo, como nos anos 20 houve, o Super 8 também nos anos 60 e 70 houve também, e espontaneamente surgiu novamente nos anos 90 e nos anos 2000. O Funcultura foi uma medida, eu acho, do governo muito louvável de ter investido nessa atividade artística que, de alguma maneira, está tendo uma resposta muito positiva. O que aconteceu foi muito fruto, eu acho que majoritariamente, de uma organização da classe, que se organizou e começou a reivindicar coisas, porque, afinal, a gente tem acesso a um dinheiro público, né? Um dinheiro que é de todos. E a classe se organizou, a classe se mobilizou e, de alguma maneira, esse foi o grande avanço para o que hoje a gente tem, que é o Funcultura. Comparativamente a outros estados do Brasil, né, é um dos mais ricos fundos de cultura associados diretamente ao audiovisual. E, de fato, essa é uma perna, né, uma ponta do sistema extremamente, né, importante. Mas eu insisto, ela não é a única. Se fosse apenas um fundo... Por exemplo, outros estados têm fundos de cultura associados ao audiovisual e eles não têm a mesma dinâmica do cinema de Pernambuco. O que é que explica isso? Explica que não basta apenas o fundo de cultura. É preciso haver outras pontas, outras esferas atuando em sinergia. Então, assim, de certa maneira, o fundo é essencial, mas ele não é suficiente. Ele é essencial, precisa ser mantido, precisa ser transformado em política de Estado, mas ele é apenas uma parte daquilo que explica o sucesso do que a gente chama de cinema pernambucano. Todos os meus filmes, eles são muito dentro de um repertório que eu já desenvolvi há muitos anos com o meu exercício de artes plásticas, né? Então eu costumo levar o que eu já vinha desenvolvendo para o cinema e, de uma certa forma, isso para mim é natural. Cada filme, na verdade, é um projeto, né? Tem suas particularidades, assim. No Amor Plástico Barulho, por exemplo, eu vejo a cidade, eu vejo a Zona Sul através do subúrbio, do bairro popular. Então eu estou vendo sempre por trás. E eu acho que esse ponto de vista é bem importante para a gente, assim, que faz cinema, como a gente contar a história, ou seja, como posicionar a câmera, como contar a história. Eu acho que, na verdade, é acidental que isso tenha entrado assim como pauta, o tema, a questão da uma discussão sobre a cidade, né, na produção artística dos realizadores que moram ou coabitam nesse lugar, mas ao mesmo tempo não me parece um projeto muito claro, definido de uma busca, sabe, assim, vamos todo mundo falar sobre isso, mas não foi meu caso, assim, isso para mim foi um tema em 2009, acho que foi quando eu lancei O Lugar ao Sol. Eu filmei, eu acho que em 2007, não lembro muito bem, 2006,
E, enfim, para mim aquilo foi uma questão muito forte naquele momento, mas na minha pesquisa eu tenho, de alguma forma, trabalhado com outras questões do momento, assim. Eu acho que tem um fator interessante aí. Não houve em nenhum momento da história recente do cinema pernambucano uma reunião numa sala, num auditório, numa mesa de bar, onde todos os realizadores, ou grande parte deles, chegou lá e ficou decidido que a partir de então todo mundo estaria abordando temas urbanos, né? A situação de espaço público, privado na cidade do Recife. Nunca houve isso, mas aos poucos a gente começou a olhar assim por cima do ombro e olhar para cá, e todo mundo estava desenvolvendo algum tipo de abordagem sobre esse tema. E mais uma vez são abordagens completamente diferentes. Você tem Praça Walt Disney, que é um ensaio, você tem o Recife Frio, que é um falso documentário, Um Lugar ao Sol, do Gabriel Mascaro, que é um documentário, um depoimento muito crítico. E eu acho que o que acontece é que as pessoas estão em sintonia, de uma certa forma, né? Essa sintonia é importante que ela exista, porque, de qualquer forma, é uma geração que está fazendo cinema, mas também é muito importante que os filmes sejam diferentes, né? Que eles se completem, né? Até quando vai durar essa efervescência, a originalidade a gente não sabe, pode ser que permaneça, né? Enfim, que isso seja talvez essa característica dessa produção local, porque de certa forma me parece também que ela está um pouco desamarrada, né, desses compromissos que talvez outras produções tenham, né? Outros cineastas talvez estejam presos, sobretudo os cineastas do Rio, de São Paulo, mas assim, a gente não sabe, né, até quando. Pernambuco hoje tem dezenas de cineastas, não é uma coisa trivial, é algo que precisa ser pensado, né? Por que é que Pernambuco hoje tem tantos cineastas, jovens e não tão jovens, em ação, em permanente produção, em permanente esforço de produção? Esse é um traço, essa é uma diferença, e essa é uma diferença que aponta para uma qualidade. Então, se a gente pensar bem, isso que a gente chama cinema pernambucano está associado a uma certa ideia de qualidade, que está associado também a uma certa ideia de diversidade. E tudo isso junto com esse sistema todo funcionando azeitadamente é que explica isso que nós estamos vendo agora.